Olá, paz do Senhor. Olha, nós aí de novo com mais uma aula de homilética. E nesta vez agora eu quero falar com vocês sobre o assunto referente ao sermão. Nós vimos na outra aula que os sermões mais usados são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Sendo que o sermão temático ele se prende a um tema, um determinado tema. O amor, a fé, a oração, a vida com Deus, o pecado e suas consequências, o novo nascimento. Então, são diversos, não há limites para temas. O sermão textual, ele vem então limitado ali a um texto, por exemplo, um determinado texto das Escrituras, onde nós vamos ali interpretar aquele texto e tirar as lições que a palavra de Deus tem para ser exposta, ali apresentada para os ouvintes, inclusive também para o pregador. Já o sermão expositivo, ele tem uma função de ali trazer um assunto mais complexo, porque o expositivo ele pode estar dentro de um contexto, dentro de um capítulo da Bíblia, 2 capítulos, dentro de um determinado trecho do capítulo e até no livro todo. Então, são essas três modalidades de sermão que a gente geralmente usa. E o que mais usado aí, na verdade, dentro dos púlpitos das igrejas é justamente o sermão temático e o sermão textual. Mas eu quero falar aqui sobre orientação geral na hora de escolher aí um tema. Veja só, o assunto, o sermão, ele pode até não ter um texto lá, um versículo, uma referência bíblica inicial. Pode-se começar com uma introdução, tratando-se de algum assunto referente à importância que há na igreja para aquele momento. Essa importância pode ser uma importância coletiva da igreja, digamos que a igreja esteja enfrentando um determinado problema e aí o pregador traz aquele ensino para poder alinhar a igreja em um determinado assunto. Ele pode ser dentro das necessidades individuais, por exemplo, você está conversando com uma pessoa e aí, naquele momento ali da pessoa, você traz um sermão para poder ajudar aquela pessoa, ou às vezes até em um determinado culto para tratar de assuntos que algumas pessoas ali estão convivendo, estão passando por essas dificuldades e aproveita então para expor ali um ensinamento que venha ajudar não somente aquela pessoa, mas também a todos. E existe também um sermão improvisado. Muitas das vezes acontece isso. Nós preparamos tudo como diz a regra, preparamos toda a homilética e quando chega lá a realidade é totalmente outra, exigindo-se então ali que haja um outro parâmetro de ministração. E existe também o querer de Deus, que é a inspiração para o momento onde nós chegamos e aí o Senhor nos norteia para uma outra temática, um outro assunto, mas aí as portas dos céus elas são abertas naquele momento e ali então o poder de Deus manifestado na pregação, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 10, versículo 8, a palavra está perto de ti, ela está na tua boca e ela está também no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, nós vamos observar primeiro aqui os 2 princípios fundamentais que devem estar presentes no assunto a ser ministrado. Primeiro é a necessidade geral da igreja. O que é que diz? As necessidades gerais da igreja são vistas à primeira vista como um todo. Elas absorvem um assunto doutrinário, um princípio ético, um problema moral, pessoal ou social. Uma necessidade humana como a de ser salvo, encorajado ou guiado na vida religiosa e daí por diante. Esses assuntos são desenvolvidos dentro do contexto de nossa experiência e preparo teórico. Eu não vou tratar de um assunto que eu não tenha domínio, não vou tratar de um assunto que eu não estudei, que eu não estou preparado. Pegar um microfone e subir num púlpito para falar de algo que você não tem domínio e você não sabe, é perigoso. A outra questão é a necessidade individual, ou seja, as necessidades individuais. Essas necessidades são natureza preeminente. Na maioria das vezes, essas necessidades não estão expostas como as outras, né? Não fazem parte do comum ali da vida. É um problema que aconteceu no momento, é algo que daquele dia, daquela hora, às vezes até. E aí o pregador é norteado aí, então, para uma outra direção dentro daquela questão. Afinal e por fim, nós devemos, sobretudo, buscar orientação divina.
nós vimos na outra aula que um sermão ele precisa ser preparado, lido, examinado, estudado. Você pregou algo ontem, continue estudando sobre aquilo que você pregou para que daqui a mais uns 3 ou 4 meses você tenha domínio total para falar sobre aquele determinado assunto. Então, precisa se ler, reler, examinar o sermão, o que você olhou, o que você estudou, estudar mais sobre aquele assunto para se ter então uma noção mais complexa, para que se possa então ter um domínio maior sobre aquele assunto. Não esquecendo do rema de Deus, quando Paulo disse: orem por mim, ou orando por mim, para que seja aberta as janelas do céu e abertas as portas da palavra para mim, ou seja, para que quando eu for falar, os céus se manifestem. Então, essas são as principais observações na hora de se elaborar um tema de um sermão. Considere então e observa se é a necessidade geral da igreja ou a necessidade individual ali de algumas pessoas que possam estar causando um determinado problema ou dificuldade ali no desenvolvimento espiritual da igreja. A necessidade então de um ensino, de uma elaboração de um sermão. As pessoas estão envolvidas em muita fofoca, então o que é que o pregador vai trazer como assunto naquele dia? Trazer um ensinamento sobre a questão do perigo, da fofoca, da desunião, da falta de unidade. Pastor, isso não é fazer carapuça, não? Não, isso é doutrinar, isso é ensinar, isso é conduzir. É função do pastor conduzir o seu rebanho. Amém? E vamos agora falar sobre os sermões para as ocasiões especiais. Isso é importante, viu? Muitas das vezes acontece algo e o pregador, o pastor, é convidado a dar uma palavra em um determinado local e vem logo aquela frase, né? Não estou preparado para esse tipo de ocasião. Isso aí pode ser em uma reunião civil, em uma formatura, pode acontecer ser convidado para um funeral, para pregar em um funeral, a realizar um casamento, uma apresentação de crianças. Então, essas ocasiões são chamadas de ocasiões especiais. Ocasiões especiais merecem ministrações e direcionamentos especiais. Vamos primeiro falar sobre o famoso sermão do casamento, ou sermão nupcial. O que é esse sermão? O sermão para casamento, ou sermão nupcial, trata-se de mais uma mensagem prática, cheia de várias recomendações, do que propriamente um sermão analítico ou regras teóricas a serem estabelecidas. Alguns pregadores fazem uma introdução, lendo partes selecionadas das Escrituras, depois apresentam o conteúdo do sermão, trazendo reminiscências oportunas de exemplos bíblicos. Conteúdo dentro de um sermão nupcial. O assunto principal num sermão nupcial está baseado em passagens alusivas a tais acontecimentos. O pregador, nesse caso, deve ter uma ampla liberdade para escolher o texto ou a passagem que melhor facilite sua dissertação e sua apresentação. Se eu estou pregando em uma ocasião de um casamento, geralmente eu vou pegar palavras e sermões, reflexões que tragam ensinos e direcionamentos para a pessoa que está casando e para o público que está também ali presente, tratando de assuntos referentes ao casamento e à vida conjugal. Sermão acadêmico ou sermão de formatura, muito importante também. Quando um pregador, um pastor é chamado para pregar em uma formatura, ele deve se lembrar o seguinte: quem está se formando, em que está se formando, qual o nível de intelectualidade das pessoas, para que ele possa então se ajustar ali àquela turma. Por exemplo, se eu estou pregando, eu fui convidado então a ministrar em uma aula de uma turma que está se formando em Direito. Eu vou tratar de que assuntos? Eu vou falar de leis. Só que eu vou trazer esse assunto dando direcionamento à questão da ética, da moral, do senso de justiça, dos formandos, né? Agradecendo pela bravura, pela coragem ali que eles tiveram naquele momento de encarar o desafio de se tornarem legisladores, né, de lutar ali com a lei, em favor da lei, em prol da lei, pela lei. Então, trazendo sobre tudo isso aí a lei suprema. Qual é a lei suprema, gente? A Torá. A palavra de Deus é a lei suprema.
a lei universal da qual se trata. E a gente entende que a Constituição brasileira, ela tem âncora dentro da própria palavra de Deus. Os princípios estabelecidos dentro da Constituição, eles são oriundos, resgatados da lei moral. E onde é que está essa lei moral? Dentro da palavra de Deus. Então, trazer essa alusão e ter entendimento do que é que eu vou abordar dentro daquela questão ali da formatura, ou seja, do sermão universitário, o sermão acadêmico, que isso aí é muito importante, né? O sermão acadêmico se refere aos sermões pregados em qualquer instituição de ensino, seja ela primária, média ou superior. É importante também saber quem é que está realizando a tal formatura, qual o nível das pessoas que ali estão presentes, para que eu possa então trabalhar o meu sermão dentro da categoria existente. O sermão de aniversário ou sermão de bodas. Esse sermão, geralmente, pastores são convidados também para ministrar e fazer, às vezes até ali a boda de prata, bodas de ouro. O sermão para aniversário ou sermão de bodas são outras ocasiões festivas, varia em sua forma de apresentação. O sermão para aniversário ou sermão de bodas são reuniões ou atividades festivas propícias ali organizadas por pessoas ou por famílias. E nessa questão, o pregador deve estar atento a quem está fazendo o aniversário, qual o histórico da pessoa que está fazendo essa festa dentro da igreja, como é a vida desta pessoa ali dentro da comunidade, para que possa então pegar ali virtudes, práticas das pessoas e trazer a memória naquele momento para que haja um maior entusiasmo ali dentro daquela reunião. É importante fazer relato histórico, que é um relato breve sobre a origem e a existência da pessoa. Fazer um relato expositivo, que é uma descrição presente sobre as qualidades, virtudes das pessoas. E fazer também uma perspectiva escatológica, ou seja, uma determinação, um direcionamento ali para o futuro do aniversariante, que está ali comemorando. Ou seja, eu observo passado, presente e decreto ali palavras de direcionamento para o futuro. Já o sermão para funeral, esse é o mais difícil, porque justamente é no momento da morte, da perda das pessoas, que nós estamos ali diante agora de uma verdade divina e diante de um fato, uma situação que aconteceu. Eu sou convidado a ministrar em um funeral de uma pessoa que não era cristã. A família mas a pessoa que morreu não era cristã. É comum alguém vir perguntar: e aí, pastor, foi para o céu ou foi para o inferno? Então o pastor precisa ter sabedoria nesse momento para lidar com esse tipo de coisa e jamais declarar palavras desse tipo. Ou seja, falar da importância das pessoas que estão ali presentes, porque o sermão de funeral não é para quem morreu, o sermão de funeral é para quem está vivo. Então, ministrar o coração das pessoas a importância de ter uma vida com Deus, para que possa garantir ali a vida eterna, mostrando no sermão que a morte ela é algo presente na vida de todas as pessoas. A partir do momento em que o homem nasce, ele já começa ali a morrer, porque a cada dia ele perde mais um dia de vida. Então, deixar bem claro que aquele dia ali, que esse momento é um momento que pode ser uma evidência na vida de qualquer pessoa e que todos precisam estar preparados. Buscar textos na palavra de Deus que venham dar enfoque ali a essas verdades. Se a pessoa que faleceu era uma cristã, devota ao Senhor, serva de Deus, ainda aproveita para dar um testemunho de fé daquela pessoa que faleceu, de como aquela pessoa viveu a vida com Deus. Se a pessoa não era uma pessoa de Deus, não servia a Deus, então é melhor não tocar no assunto e falar simplesmente sobre a importância das pessoas se entregarem a Deus enquanto elas estão caminhando e pisando nesta terra. Amém? Porque depois da morte segue-se então o juízo. Já o sermão para apresentação de crianças, é importante trazer os textos que falam sobre o batismo, e que o batismo dentro da palavra de Deus como ensinamento era para pessoas que já tinham a consciência de juízo estabelecida, não era para crianças. Porém, algumas igrejas
batizam crianças, inclusive a Igreja Católica batiza criança, e que nós respeitamos, ou seja, por entender que a palavra de Deus não há registro de batismo de criança, mas de pessoas adultas, e que o próprio Jesus se batizou quando tinha 30 anos, e as demais pessoas também, mas que Deus disse: deixe vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Há esse momento ali para a apresentação destas crianças. Então, apresentar ali a criança ao Senhor, como manda ali o manual do obreiro. Então, isso é importante. E trazer ali ensinamentos sobre essas questões da criança e o seu relacionamento com Deus, explicando no seu sermão, na sua ministração, que a criança está sendo apresentada, mas os responsáveis em conduzir esta criança com Deus é o pai e a mãe, que são os educadores, pois a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E assim nós terminamos esse vídeo de hoje. Depois nós voltaremos com mais lição para você. Deus abençoe e até a próxima aula.